É isso aí, eu quero convidar você, se você estiver perto de uma Bíblia, você abra comigo lá no livro de Jeremias. Jeremias, um dos profetas maiores. Lá no capítulo 20, o versículo 7 em diante, a Bíblia vai dizer: Senhor, Tu me iludiste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar a violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo e não posso mais. Aleluia. Estou exausto, tentando contê-lo e não posso mais. Aleluia. Aqui o Evangelho, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 20, no versículo 7, aqui a Bíblia, ela vai estar tratando sobre a vida deste profeta. É interessante que a palavra de Deus, ela tem um fundamento muito importante na nossa vida. O fundamento de estar sempre nos alertando com aquilo que nós pensamos, muitas das vezes está certo, mas aí vem um profeta e fala toda a verdade. Jeremias foi um desses profetas corajoso no seu tempo. Ele vai denunciar o pecado, a imoralidade de seu povo. É importante também relatar que Jeremias, ele é um dos profetas com promessa. Esse profeta, ele tinha promessa na sua vida. Aleluia! E quem tem promessa de Deus, vive até Deus cumprir a sua promessa. Aleluia! Escute com atenção o que eu quero me referir nessa noite. Se fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria a frustração da pregação de Jeremias. Repare que desde o início do capítulo 20, Jeremias, ele está ali com o sacerdote Passu, filho de Imer. Jeremias está diante do sacerdote, e é interessante a gente relembrar que filho de Imer, Passu, era um chefe de uma família de sacerdotes ali em Jerusalém. Ali no primeiro versículo do capítulo 20 você vai conferir. Imer era o principal da 16ª turma de sacerdotes ali em Jerusalém. Ele prendeu Jeremias e ali colocou amarrado num tronco junto à porta de Benjamim. E então, recebendo do trajado profeta o nome Magor Missabib, terror por todos os lados, que significava terror por todos os lados. Repare que Jeremias, ele tinha promessa desde o início do capítulo 1 aqui do Evangelho, do seu livro, aqui do livro de Jeremias. E então o profeta, ele estava ali falando com Deus, e então ele falava que ele era uma criança e ele não sabia se expressar. Repare que Deus tinha grandes promessas na vida desse profeta. E antigamente, quem tinha a função
a responsabilidade de ser um profeta naquela época era considerado uma pessoa respeitada pelo povo. Muitas das vezes nós somos até respeitados pelo povo, mas o povo não dá crédito à nossa mensagem. Isso foi que aconteceu com o profeta Jeremias. Ou seja, naquele tempo o profeta, ele era respeitado, mas a sua mensagem muitas das vezes não era aceita pelo povo. E o que aconteceu com Jeremias é interessante. Repare que no versículo 5 o Senhor fala: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu separei e designei profeta às nações. Repare que Jeremias, ele tinha essa promessa de ser um grande profeta na sua geração. Jeremias foi um dos profetas que mais pregava o arrependimento no seu tempo. Jeremias foi conhecido e é conhecido por alguns teólogos como um profeta chorão, ou seja, um profeta que pregava o arrependimento, o profeta que ele não pregava aquela pregação adequada com o povo daquela situação, não, ele falava a verdade, doía o que doer, do que doer. Jeremias falava a verdade, ele pregava e entregava a mensagem de Deus. E a função do profeta é entregar a mensagem de Deus para o povo. E foi isso que Jeremias cumpriu o seu papel com grande êxito em toda a sua jornada. Repare que Jeremias, ele vai se considerar como um jovem que não sabe se expressar. E o Senhor ali vai estar com Jeremias, orientando, fortalecendo ele, animando ele, dizendo: Jeremias, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. No versículo 9, o Senhor, ele coloca as palavras na boca de Jeremias. Ou seja, no versículo 10, o Senhor, ele dá autoridade a Jeremias sobre todas as nações e o reino. Ou seja, Jeremias, ele tinha autoridade. O que Jeremias falava, Deus confirmava. Aleluia. Estamos diante de um texto a qual aqui eu fiz a questão de ler, que um profeta, como pode um profeta com tantas promessas, um profeta tão esperado, a qual foi Jeremias durante a sua época, e agora no versículo 7 do capítulo 20, ele está frustrado com aquilo a qual ele foi vocacionado para fazer. Ou seja, Jeremias, ele está diante do Senhor e falando com o Senhor, orando ao Senhor, dizendo que ele foi iludido, ele foi enganado. Porque muitas das vezes a palavra do profeta, o povo não dá crédito. O povo, ele ridiculariza muitas das vezes. Quantas vezes um de nós não fomos ridicularizados pelas pessoas em nossa volta? Foi o que aconteceu com esse profeta. Eles riam dele, zombavam dele de dia e de noite, mas até se cumprir a palavra de Deus na vida de Jeremias. Repare que ali no versículo 15 do capítulo 19, Jeremias, ele vai estar dizendo para aquele povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles, anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Repare que o povo não queria obedecer à voz de Deus. E todas as vezes que
quando nós não obedecemos à voz do Senhor, pagamos um preço muito alto. Foi o que aconteceu com aquele povo daquela época. Jeremias, ele profetizou ali por mais de 40 anos. Ele pregou contra a idolatria e a imoralidade daquele povo. Ou seja, ele não se corrompeu. Ele entregou o que Deus tinha mandado ele entregar. Aleluia! Ou seja, ele entregou aquilo que o Senhor tinha colocado na boca dele para ele falar. Ele não se intimidou. E aí veio a traição do sacerdote Passu, quando ele vai estar ali prendendo Jeremias, açoitando Jeremias, colocando amarrado num tronco, e ali as portas do templo de Benjamim, e ali Jeremias está, por certo, angustiado, está triste, porque ele tinha entregado a palavra de Deus para aquele povo, e aquele povo tinha conspirado contra ele, ou seja, tinha tratado ele não de uma forma que ele esperava. O que eu quero dizer nessa noite, muitas das vezes, que a frustração na Bíblia, muitas das vezes, ela vem para nos deixar mais forte. Ou seja, o que é a frustração na Bíblia Sagrada significa? A frustração, ela é um sentimento de impotência quando algo era esperado e não acontece. Foi o que aconteceu com a expectativa de Jeremias depois que ele entregou aquela mensagem. Ou seja, o povo agiu de outra forma, e ali ele pegaram ele, açoitaram ele e colocaram amarrado ali e zombavam dele dia e noite, porque ele pregou a verdade e entregou a mensagem de Deus. Repare que tem muitas coisas, muitas das vezes, que tentam nos decepcionar. A frustração, qualquer sentimento negativo de fracasso em nosso coração e nossa alma, muitas das vezes vai gerar essas decepções da nossa vida, muitas das vezes essas depressões. Repare que em outros tempos os profetas também tiveram os seus momentos de solidão, os seus momentos tristes, os seus momentos de depressão. Elias, porém, foi um homem de Deus, ou seja, ele foi um profeta de Deus, alguém que se dedicava em cumprir a missão de Deus para seu povo, mas ele cansou, ele frustrou-se e sentiu dor na alma, a solidão ali em toda a sua jornada. Jeremias está sentindo o mesmo sentimento, ou seja, ele está sentindo abandonado por Deus, mas aí que Deus intervém na situação. Ainda que Jeremias não quisesse mais anunciar a palavra de Deus, ou seja, ainda que ele não quisesse mais anunciar a palavra de Deus, mas havia algo que ardia em seu coração. Quando nós nos colocamos na vontade do Senhor, por mais que seja dura a mensagem, muitas das vezes ser entregada, mas aquilo que muitas das vezes nós não entregamos, nós somos cobrados muitas das vezes. E muitas das vezes quando entregamos a mensagem e as pessoas não escutam, não dão ouvido, não obedecem, e muitas das vezes nós sentimos com um sentimento de culpa, ou seja, um sentimento de tristeza, porque a gente falou o que estava no nosso coração. Repare que esse profeta cheio de promessa, ele entregou aquilo que Deus tinha colocado em sua boca. Mas ele está diante aqui do capítulo 20, do versículo 9, e ele está tentando aqui
falando com Deus e está querendo desistir da sua chamada, daquilo que ele foi vocacionado para fazer, o qual a função de profeta naquele tempo. Ele diz: não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Já estou exausto, tentando contê-lo e já não posso mais. Ou seja, quanto mais Jeremias falava, pensava em desistir, havia algo dentro dele que falava mais forte, havia algo dentro dele que ardia e ardia na sua alma. Ou seja, a presença de Deus ainda estava com o profeta. Eu me lembro de uma das vezes que eu estava ministrando, e ali eu ministrando a palavra de Deus, e no final da ministração eu fiz um convite para aquelas pessoas se arrepender do seu pecado, que Deus estava disposto a perdoar os seus pecados. Ou seja, eu fiz o convite, eu fiz a minha parte, e ali eu fui passar ali a orientação para o meu líder naquela época, e estava falando que a situação daquele momento não era adequado. Eu estava dizendo para ele que eu fiz o convite e as almas não vieram para se consertar diante do Senhor. E ele me disse uma coisa bem interessante que eu nunca esqueci: se não deu almas na tua mensagem, então Deus não confirmou a mensagem. E ele perguntava para mim: tu orou? Tu preparou o teu sermão? Tu se consagrou? Tu jejuou? Eu fiz tudo isso, meu amigo, mas não foi o suficiente. Mas eu fiz a minha parte e entreguei a mensagem. E ele dizia: na próxima vez você se consagra mais, porque para Deus confirmar a mensagem tinha que vir almas ali na frente se arrependendo aos pés do Senhor. Muito pelo contrário, aqui na Bíblia Sagrada eu estou diante desse profeta que há mais de 40 anos prega uma mensagem de arrependimento. Um profeta enviado por Deus, um profeta de Deus na sua geração, que denunciava o pecado e pregava sempre o arrependimento. O texto que eu li nessa noite nos fala que a nossa missão é entregar a mensagem, independente que a mensagem seja dura, a mensagem seja difícil, que vai ferir alguma pessoa, mas ela pode ferir, e a mesma mensagem que fere, ela sara. Ou seja, a mesma mensagem que vai bater, a mesma mensagem que vai falar de uma forma diferente com aquela pessoa, pode ser a mensagem que Deus está confirmando. Ou seja, aquilo que é para mim fazer, eu faço. Deus já fez a parte dele. Então a gente entrega a mensagem, independente que o povo se arrependa. Então por isso Jeremias não tinha mensagem confirmada por Deus, porque ele pregava o arrependimento, ele denunciava o pecado, mas o povo todo o tempo ridicularizando Jeremias, rindo de Jeremias, não dando crédito à mensagem de Jeremias. Mas eu te digo uma coisa nessa noite, que a mensagem do profeta Jeremias, ela estava confirmada com Deus. Ou seja, a nossa mensagem como profeta de Deus, a gente leva até os ouvidos daqueles que estão ouvindo aqui nesta noite. Ou seja, nas igrejas, nas ruas, nós temos um compromisso de levar a mensagem. Depois que chega no ouvido da pessoa, ela vai fazer uma introspectiva. Ou seja, o nosso papel ali terminou ali. Ou seja, entra agora o Espírito Santo de Deus convencendo o homem do seu pecado e do seu juízo. É a hora que o Espírito
Espírito Santo de Deus está entrando e ali confirmando a mensagem do Senhor. Por mais que aquela pessoa ela não aceite a Jesus, por mais que aquela pessoa ela não se converta a Jesus, por mais que aquela pessoa ela não renuncie o seu pecado, mas meu querido, na tua mensagem houve confirmação de Deus. A tua mensagem não foi em vão e você fez aquilo que Deus colocou no seu coração. O resto é com o Espírito Santo de Deus que faz toda a diferença, que nos ilustra, nos usa para estar falando para aqueles que estão ouvindo. Ou seja, a Bíblia vai dizer que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Ou seja, nós anunciamos a Jesus, nós denunciamos o pecado, nós pregamos o arrependimento, e aí fica a critério de você tomar uma atitude, a qual o povo não quis ouvir o profeta Jeremias, a qual o povo não quis ouvir o profeta Jeremias, e então ali o profeta ele vai estar triste, angustiado, mas Deus tinha confirmado a sua mensagem. O profeta vai estar triste, angustiado, mas Deus tinha confirmado a sua mensagem. E repare que Jeremias, por mais que ele tentou, ele conversando com Deus, ele tentou renunciar à sua chamada, por ter uma mensagem muito dura, e o povo não dava crédito. Ou seja, existe hoje pregações para o momento, o ambiente, para se adequar às pessoas, os ouvintes, os empresários, os homens poderosos. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina e ajuntarão profeta para si mesmo, ou seja, para ouvir o que eles querem, o que eles quiserem. E Jeremias está diante de um povo, denunciando o seu pecado, denunciando a imoralidade do povo, mas ali, por outrora, ele está triste e frustrado com a sua mensagem. O que eu quero te dizer nessa noite, muitas das vezes vem frustração por aquilo que você não conseguiu, não esperava, assim a expectativa dá êxito, aquilo que você esperava, você não conseguiu executar, não conseguiu ter o retorno muitas das vezes, mas eu quero te dizer, se a tua mensagem for de Deus, Deus confirmará no momento certo, na hora certa. Deus colocará nos corações, Deus convencerá aquele povo, aquele ouvinte, daquilo seu pecado, das suas atitudes, daquilo que ele precisa mudar. O nosso papel é apenas pregar o Evangelho. O papel de Jeremias era apenas entregar a mensagem de Deus, e ele cumpriu o seu papel com muita dedicação e coragem. O que falta para nós hoje, nos últimos dias, no século 21, que já se aproxima a volta de Jesus, falta muito de nós coragem para pregar muitas das vezes e denunciar o pecado da nação. Ou seja, o pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos deixa longe de Deus. É isso que nós devemos anunciar. E hoje eu trago essa palavra para você. Quem sabe não era aquilo que você queria ouvir nessa noite, mas Deus falou contigo nessa noite. E se tem alguma coisa aí na sua vida particular, na sua vida espiritual, que você precisa renunciar para se aproximar mais de Deus, ainda é tempo. Se arrependa, se converta, renuncie o pecado e se volte para Deus.